hoje eu tenho, ou para suportar um time júnior na tomada de decisão, né? Então, eu não tenho na minha empresa, não consigo contratar, ou não gostaria de contratar, porque é um profissional mais caro, profissionais mais sêniores, mas eu quero que o problema seja resolvido como se fosse feito por uma equipe sênior, né? Eu consigo fazer isso? A inteligência artificial hoje, através de agentes, podem me auxiliar? E hoje a gente já vê algumas ferramentas que sim têm agentes de inteligência artificial que dão suporte à equipe em selecionar os modelos, em avaliar cenários. Então, ele faz todo um trabalho de análise e traz alguns resultados que a pessoa teria que apresentar ou avaliar se está ok, né? Mas do ponto de vista técnico, já é possível. Então, eu já vejo aí algumas empresas buscando plataformas que fazem esse tipo de atividade. E a terceira, eu já falei um pouco de melhorar o processo atual. A outra não é bem o melhorar o processo atual do jeito que ele está. É tipo, eu consigo, de alguma forma, suportar a pessoa que está fazendo, porque ou ela não tem um conhecimento tão específico, né? Apesar de como é ferrado. Né, Gisela, o profissional, mesmo para criticar a entrega do agente, para preparar esse agente, eu preciso de um profissional qualificado na ponta, né? Então, é essa aí que eu sinto que o pessoal está nessa dor. Tipo, mas eu não quero ter uma pessoa tão sênior que saiba tudo, mas eu queria que a solução viesse como se fosse feita por uma pessoa assim super especialista. Como que eu Uhum. consigo isso? Vai ser treinando alguém e transformando ela em especialista? Vai ser dar um suporte, assim, ela vai ter a sua atividade suportada por alguém, né? Nesse caso, a inteligência artificial, que vai fazer com que o resultado que ela gera se pareça com o resultado de alguém sênior, né? Então, Uhum. esses são dois dos pontos. E tem outro ponto que vai um pouco mais radical, que é assim, eu gostaria de que as coisas fossem resolvidas quase que automaticamente. A gente tem poucas empresas ainda nesse grupo, né? Mas a gente já tem algumas empresas que estão automatizando bastante os processos, né? E estão deixando para as pessoas realmente as tomadas de decisão. Né? Então, você vê muitas empresas enxugando muito o quadro, então você tem pouquíssimas pessoas para fazer muitas atividades, tem uma mesma pessoa, às vezes, cuidando de várias BUs diferentes, várias frentes diferentes dentro da empresa, e a pessoa acaba ficando pouquíssimo tempo. Né? Às vezes a pessoa, sim, até é bastante sênior, mas aí como que você faz para conseguir com que aquela pessoa consiga fazer tudo que estão propondo para ela? Né? Então, eu tenho aí basicamente esses três casos. No escopo de grandes empresas, praticamente todas têm algum processo de SNOP. Né? Hoje você tem poucas que estão zeradas no processo de SNOP, pelo menos das que eu tenho trabalhado, tá? Apesar de ter bastante que ainda está em nível inicial, porque justamente essa parte de previsão, se a empresa ainda não investiu em tecnologia, é difícil ela sair do nível inicial de SNOP. Uhum. A tecnologia, ela impulsiona esse movimento, né, da aplicação, do planejamento, né, e de integrar, né, essa demanda versus a capacidade que eu tenho operacional, a capacidade da cadeia que está em volta de mim, onde que estão os gaps, onde eu preciso realmente trabalhar, né, essa visão mais sistêmica, mais 360 graus. E na sua visão aí, como que você, eh, né, colocaria o SNOP,
dentro dos pilares ali, de ter dados confiáveis, né, uma rotina mensal de planejamento, tecnologias, enfim, o papel importante dentro do business, dentro do negócio, para realmente trazer resultado. O né, como que você traz para a gente em relação a né, a esses pilares, a esses papéis e etapas mesmo de implantar esse NLP? Você, né, trouxe uma informação importante. Grande parte das empresas tem aí já tem algo iniciado, né, desse planejamento, da metodologia como um todo. Então, conta pra gente aí, né, o SNOP nos seus pilares, no seu papel dentro do business, e o que você indica de etapas mesmo, de iniciar esse processo, para aquela empresa que ainda não tem. O SNOP dentro da empresa, ele normalmente surge com o objetivo de fazer com que cada área deixe de buscar o seu ótimo e que elas trabalhem em conjunto para buscar o ótimo para a empresa, né? E normalmente surge dessa dor aí diretamente, né? Lógico que começa a ficar tudo muito complexo, né? Como a gente falou no começo, e você ter cada um trabalhando em solucionar o seu ótimo traz resultados, às vezes, não vou falar incompatíveis, parece exagerado, mas resultados que não batem um com o outro, né? E aí, em muitos momentos, você precisa coordenar as frentes para que a empresa chegue no resultado que está planejado ali junto com os acionistas, né? Entre o board da empresa. Se cada área fizer do jeito que acha que vai ser o melhor, que vai ficar mais barato, não necessariamente a empresa vai chegar na sua melhor margem, né? Ou nas suas melhores vendas. Então, eu acho que um dos principais motivadores ali dentro da empresa é essa busca por gerar um ótimo global, vamos chamar assim, né? Então, acho Fantástico. que isso é uma das primeiras coisas. Depois, o SNOP, ele, pensando no início dele, no momento ainda que você não tem uma grande maturidade, ele vai ser muito processo. Então, processo e pessoas. Então, essas duas frentes, logo depois a gente até fala sistemas, né? Mas processos e pessoas é o que vai fazer com que você consiga começar a atuar aí num alinhamento interno sobre como que as coisas deveriam caminhar, né? Inclusive em definir qual que a referência de demanda que a empresa quer utilizar. Porque como a demanda ela é muito incerta, para cada pessoa que você perguntar, cada um pode falar um valor diferente, né? Então, dentro desse range de cada um ter uma sensibilidade diferente, poder trazer um número diferente, a primeira coisa que se faz normalmente é colocar as pessoas juntas para alinhar qual é a referência do que imagina-se que vai ser vendido. Alinhar as expectativas, literalmente. Entre Literal, áreas, são pessoas entre áreas. são entre áreas. Aí aqui a gente vai falar que normalmente esse processo ele se inicia envolvendo, obviamente, a área comercial ou vendas, né? Cada empresa vai chamar aí de uma forma. Nem sempre você tem já uma pessoa dedicada ao processo de SNOP, mas depois, conforme vai evoluindo, acaba sendo necessário, principalmente se você ainda não tem muita tecnologia, porque essa pessoa é a que vai ficar pegando as informações de cada uma das áreas, cruzando, qual foi o. Uhum, uhum. São todas áreas que dependem de saber quais são os volumes que vão ser vendidos em cada momento, para poder saber quando as coisas deveriam chegar, quanto espaço é necessário para
movimentar isso que vai chegar, o quanto de estoque você deveria ter e realmente fazer a entrega.